Gente, fazer aqui uma denúncia agora, hein? Denúncia para você que está acompanhando o Jornal do Piauí. Uma casa de acolhimento de crianças na cidade de Parnaíba está em péssimo estado de conservação. As imagens mostram uma instalação sem a menor higiene, com muita sujeira, inclusive crianças dormindo no chão. Olha só isso aqui, gente. Isso aqui é mantido lá pela cidade de Parnaíba, da Prefeitura de Parnaíba. Aqui são imagens de crianças dormindo no chão. Eu estou dormindo num colchão no chão. E a sujeira que se acumula no local. Esse abrigo, antes que as pessoas falem, para ajudar as pessoas a atenderem, é um abrigo para crianças em situação de vulnerabilidade. Então a criança está lá vivendo uma situação de vulnerabilidade, qualquer que seja ela, aí vamos levar para uma casa de abrigo. Essa casa de abrigo é tão vulnerável quanto a situação das crianças. O fato acontece lá na cidade de Parnaíba e é tão grave, né, essa casa que é mantida inclusive pela prefeitura lá de Parnaíba, que a Defensoria Pública decidiu entrar nesse caso. E a Nájila Fernandes vai trazer os detalhes do Jornal do Piauí. Nájila, uma boa tarde para você, Nájila. Boa tarde, Joelson. A você e a todos que estão nesta quinta-feira acompanhando o Jornal do Piauí. Joelson, para as pessoas entenderem que essa situação ela já vem se arrastando de algum tempo. No ano passado, a Defensoria Pública do Estado realizou pelo menos 4 fiscalizações nessa casa de acolhimento infanto-juvenil, que você acabou inclusive de mostrar algumas imagens, que fica lá na cidade de Parnaíba, região norte do estado, no nosso litoral. Essa casa, ela recebe crianças em situação de abandono, de violência, situação de vulnerabilidade social, como você também já destacou agora há pouco. São crianças que vão da idade desde beber até pertinho de completar os 18 anos. Em todas essas fiscalizações, em todas essas inspeções que foram realizadas ainda no ano de 2024, foram encontradas irregularidades diversas que estão na estrutura da unidade, na estrutura física, quanto em todo o atendimento que é feito a essas crianças e adolescentes. Diversas situações. Se eu for listar aqui, a gente vai levar muito tempo, porque de fato são muitas irregularidades encontradas, não só por uma equipe de defensores que realiza esse tipo de inspeção, mas também profissionais de outros órgãos que fazem a fiscalização, como vigilância sanitária, próprio corpo de bombeiros que avalia a estrutura física do local. Após essas inspeções feitas pela Defensoria Pública, foi realizadas também algumas audiências extrajudiciais com o comparecimento de responsáveis pela casa de acolhimento lá na cidade de Parnaíba. Nessas audiências foram apontados, sinalizados prazos, irregularidades e também apontado um retorno por parte do gestor da casa, se comprometendo em corrigir essas irregularidades apontadas. Mas nenhum prazo foi cumprido, ou seja, desde o ano passado que essa situação, pelo menos de acordo com as fiscalizações, vem se arrastando. Devido a essa situação, uma equipe de defensoras e defensores públicos do estado do Piauí montou uma comissão e ajuizou um pedido de interdição. A casa não tem como funcionar de acordo com o que foi inspecionado. E aí a gente vai ouvir agora irregularidades encontradas lá na casa, o que deve ser feito e as condições que essas crianças são tratadas atualmente. Eu já adianto, Joelson, que é chocante a fala da defensora pública Sara Vieira Miranda, que a gente vai ouvir agora. Então, nós iniciamos esse trabalho em janeiro de 2024. E, a partir da primeira inspeção, nós encontramos inúmeras irregularidades. Fizemos relatório com muitos detalhes sobre o que é isso. Fizemos, ao longo disso, também audiências extrajudiciais, assinalamos prazos e também o município se comprometeu com prazos por ele próprio assignados. E houve descumprimento de tudo isso. Então, antes mesmo do ajuizamento dessa ação, nós resolvemos fazer ainda mais uma inspeção para ver se estava sendo cumprido, né, tudo aquilo que estava sendo proposto, ofertado dentro das audiências, e nós verificamos uma situação ainda pior. Nós verificamos falta de alimentos, nós verificamos ausência de proteínas, frutas, verduras, ausência de cardápio nutricional. Recebemos várias denúncias dizendo que os cuidadores é que estavam se cotizando para fazer a aquisição
questão da compra desses alimentos, porque eles não tinham para jantar, não tinham para almoçar. Nós estivemos lá num dia de terça, e a informação que nos foi assinalada é que o município tinha oferecido a alimentação na sexta-feira, mas na terça-feira já não tinha absolutamente nada. Verificamos que as roupas não são individualizadas, as crianças estão vestindo, compartilhando roupas, compartilhando inclusive calcinhas, cuecas. Isso gera o compartilhamento também de doenças, né, transmissíveis, infecto-transmissíveis. Crianças que estão sem nenhum tipo de lazer, estão lá trancafiadas dentro desse local. O lazer, quando acontece, são porque os cuidadores estão criando alguma alternativa, os PIAs estavam todos desatualizados, ou seja, não tinha um planejamento do que ia ser feito com aquelas crianças. Encontramos que elas não são alfabetizadas, ou seja, tem criança lá com 4, 5 anos que ainda não sabe nem ler e nem escrever. Nós pedimos a interdição desse estabelecimento com o deslocamento imediato dessas crianças para um local onde seja garantido para eles a salubridade, a segurança, a dignidade, né, o cuidado, a proteção integral, que é o que a legislação prevê em matéria de criança e adolescente. Não houve ainda a concessão de liminar, é o que a gente está aguardando. Então, essa decisão sobre o pedido que a Defensoria Pública fez ainda não saiu, mas é o que se espera, o que se aguarda, porque, inclusive, nós pedimos um interventor judicial dentro desse processo, porque não adianta só mudar o local e as crianças continuarem sobre a mesma organização que nós encontramos lá. Tá aí, Joelson. Hoje pela manhã nós conversamos um pouco mais com a defensora Sara Vieira Miranda, que vocês acabaram de ouvir. O relato dela, como eu disse, é impressionante. Aí ela só citou exemplos de irregularidades encontradas lá nessa casa de acolhimento infanto-juvenil na cidade de Parnaíba. Enquanto as fiscalizações eram realizadas ainda no ano passado, segundo a defensora Sara Vieira Miranda, haviam 30 crianças nessa casa de acolhimento, mas a legislação permitiu o atendimento de 20, devido à estrutura da casa. E atualmente, ainda segundo a defensora, 13 crianças e adolescentes são atendidos na casa, mas sem nenhuma condição, de acordo com o que foi dito aí pela defensora. Joelson, bebês que eram banhados em pias que são utilizadas para diversas atividades, por exemplo, dentro de uma cozinha, de uma residência ou de um estabelecimento comercial. Crianças com surto psicótico que não tinham atendimento ali especializado. Segundo a própria defensora, crianças que eram amarradas. Daí dá para você ter uma ideia de como é feito o atendimento nesse local. E esse pedido de interdição da casa exige que essas crianças sejam retiradas o quanto antes desse estabelecimento, alojadas numa rede hoteleira ou em um outro local, mas que garanta no momento segurança e um atendimento de acordo com a necessidade dessas crianças e adolescentes. Como você disse agora há pouco, são crianças que vêm de diversas situações de vulnerabilidade e que precisam desse acolhimento mais do que nunca, né? Um acolhimento não só do que a gente está falando, de um alojamento ideal, atendimento médico, alimentação, mas de carinho e atenção também dessas pessoas que estão ali ao redor dessas crianças e adolescentes e que estão prestando atendimento a elas. A casa, só para deixar claro, é de responsabilidade da gestão municipal, mas segundo a Defensoria Pública é uma situação que já vem se arrastando aí de gestões anteriores, ou seja, há vários anos. E agora é esperar esse parecer do Ministério Público em relação à expedição dessa liminar para que a casa seja totalmente fechada, deixe de prestar atendimento, pelo menos até que se regularize, que possa oferecer de fato a essas crianças e adolescentes um atendimento como dita a lei. Joelson. Mas olha, deixa eu falar a respeito daquele assunto que a gente estava trazendo aqui, aquela casa de acolhimento lá na cidade de Parnaíba, você viu agora há pouco no Jornal do Piauí. Nós exibimos fotos mostrando a situação precária a qual essas crianças e adolescentes estão sujeitos, né? Nós temos aí as imagens que mostram a situação de sujeira, de maltrato. Agora, nós entramos em contato com a prefeitura e ela mandou esta situação aqui, ó. De acordo com a prefeitura da cidade de Parnaíba, esclareceu através de uma nota que todas as visitas realizadas pela Defensoria Pública ocorreram no ano de 2024, sendo a última especificamente no dia 19 de janeiro, ou seja, antes da atual gestão.
E desde que assumiu a administração do município, o prefeito Francisco Emanuel tem buscado promover melhorias contínuas na estrutura e nos serviços prestados pela Casa de Acolhimento Infantil. A nota afirma que a situação do local encontra-se significativamente melhor do que a que foi registrada pela Defensoria Pública. Essa é a nota emitida pela Prefeitura de Parnaíba. Aí fecha as aspas, tá? Detalhe, a defensora disse que foi no dia 24 de janeiro. Né? O prefeito está dizendo que não, a prefeitura está dizendo que não, que foi antes. Aqui é a imagem da defensoria, dizendo que no dia 24 de janeiro fez a sua última visita, e já a prefeitura está dizendo que não, que a última visita foi no ano passado e que agora a casa está melhor. Fatos a serem debatidos aí pela gestão pública, e a nossa expectativa é que isso possa resultar no melhor atendimento para a população.